a má-fé do Bolsonaro e da mulher é categórica, porque não tem outra razão do que querer vender isso de forma não rastreável. Tudo jóia não, uma parte é outra coisa, né? A questão das joias do Bolsonaro estão rendendo... Tudo jóia não pode falar agora com o negócio da joia, né? Tá ok, virou tudo jóia. Tá ok, não, é tudo jóia. Não, eu gostava daquele adesivo que tinha no carro. Cristo é joia, o resto é bijuteria. Acho que o Bolsonaro levou ao pé da letra. Olha, esse assunto é muito interessante, porque é visível a má-fé deles e a ignorância, né? E a ignorância. Porque, veja, primeiro o acervo presidencial, quando o presente é para o presidente da República, o presidente da República chega ao país, declara na entrada o presente, e esse presente passa a ser parte do acervo presidencial e é de propriedade do presidente, particular, de interesse público, mas de propriedade particular do presidente, e vai com o presidente quando sai da presidência. Só que um detalhe, só pode ser vendido mediante leilão público e quem tem preferência na compra é a União. Não há previsão de presente à primeira-dama, certo? Mas o seguinte, poderia até, em uma interpretação mais extensiva, dizer que os presentes à primeira-dama fazem parte do acervo presidencial. Vamos dizer que faça. Então, é o seguinte, se eles tivessem declarado na entrada, aquilo seria catalogado pelo IPHAN e etc., e seria propriedade particular deles. Portanto, não declarar na entrada significa que eles queriam que aquilo tivesse absolutamente fora do radar das autoridades brasileiras, para que realmente fosse vendido, seja de forma parcial ou seja de forma integral, sem rastro. Então, a questão... E o Paulo Pimenta fez uma denúncia de uma possibilidade de não ser um presente, de ser uma retribuição à venda de ativos da Petrobras. É preciso ser investigado isso. Porque o que faria com que um sujeito não declarasse algo que passaria imediatamente a seu patrimônio particular de qualquer maneira, a não ser a tentativa, seja de corrupção ou seja de realmente um plano de venda posterior. Porque é um troço... Você veja que eu defendi o Okamoto no processo do Lula e uma das acusações era sobre o acervo presidencial do Lula. Foi comprovado que não tinha problema nenhum, foram absolvidos. Então, eu passei a entender de como funciona o acervo presidencial. Você veja que o Lula tem, no cofre do Banco do Brasil, questões que são absolutamente, para ele, relevantes. Adaga de ouro com diamante, sei lá o quê. É até um problema para o ex-presidente isso. Porque o que você faz com... O que você faz com um troço desse? Exceto uma coisa que você vai vender. O que você faz com uma adaga de ouro com diamante? Você não tem o que fazer com isso. Nós deveríamos, inclusive, mudar a lei para possibilitar com que esses acervos sejam públicos mesmo. Porque é um problema. Como é que você mantém... O Lula tem 8 containers de correspondência relativo aos 2 primeiros governos. 8 containers. A Dilma tem 2 containers. Quer dizer, é um problema a manutenção disso, né?
para o ex-presidente da República, porque aquilo, quando você vai sair da presidência, o cara fala assim, toma esse troço aí, todas as cartas que você recebeu, como é que você mantém? Agora, a má-fé do Bolsonaro e da mulher é categórica, porque não tem outra razão do que querer vender isso de forma não rastreável. Eles não contavam, né, Fernando, que iam passar pela revista da alfândega, né? Porque não é todo mundo, né? É né? Eles vão ali só, não é todo mundo que é revistado. E o assessor do ex-ministro foi revistado ali, né? E aí pode falar. Demonstra má fé, porque veja, se aquilo tivesse com a primeira-dama, talvez passasse direto. Mas a ignorância e o objetivo de esconder é que fez com que ela, de alguma maneira, dissesse: fulano, guarda isso para mim na sua mochila. Guarda, porque qual o objetivo? Exato, a intenção era dolosa, né? E se ela chegasse a declarar: olha, isso aqui é parte do acervo presidencial, o cara catalogava, entendeu? Mandava aquilo às autoridades públicas, passava direto. É o que falaram aqui. E imagina quantas que outras podem ter passado também. E porque eles foram 151 vezes, representantes do governo foram 151 vezes à Arábia Saudita entre 2019 e 2021. Se não são todos revistados, podem ter trazido aí outras joias, outros milhões. Esse é um problema sério. 151 vezes? Quem foi 151 vezes? Representantes do governo brasileiro à Arábia Saudita. Levantamento feito pelo Brasil de Fato, com base nos dados do Portal da Transparência. Nos últimos 7 anos, eles mapearam que o governo do Bolsonaro enviou representantes em 151 viagens para terras sauditas. Isso somado à denúncia, eu diria, a notícia crime feita pelo ministro Paulo Pimenta, da possibilidade de que isso não seja um presente e seja uma retribuição em relação à atuação do governo Bolsonaro na venda de ativos da Petrobras para grupos da Arábia Saudita. É algo muito sério, tem que ser investigado. Tem que ser, porque aí nós não estaríamos falando mais de um presente, nós estaríamos falando de corrupção. E não dá para verificar isso sem uma investigação da Polícia Federal, que consiga cruzar 151 vezes com o que trouxe, também oficiar aquele governo para verificar quais outros presentes foram entregues. É uma investigação que precisa ser feita, né? E o que pode acontecer com o Bolsonaro e a Michelle por conta disso? Porque eles declararam ali que eram deles, não pagaram, as joias estão lá apreendidas e eles não pagaram Veja, então, o que acontece? O crime mais básico, que seria de descaminho, contrabando de descaminho, ele não ocorreu porque a mercadoria foi apreendida. Aquela mercadoria, aquela. Não sabemos se outras passaram, correto? Se outras passaram, nós teríamos o crime de contrabando ou descaminho, porque o crime se configura quando você consegue passar por um produto pela alfândega. Quando a como alfândega... saber se passou? Como saber se passou? É simples. É só fazer o seguinte: é só cruzar dados dos presentes, se o governo da Arábia Saudita fornecer a lista de presentes, perfeito, você vai verificar com que efetivamente foi declarado. Né? Muito bem. Então, o crime de descaminho
pode ter ocorrido se outras coisas passaram. Quanto ao colar, não ocorreu porque foi apreendido. Mas, as 8 vezes que tentaram liberar, você tem crimes de advocacia administrativa. E há um indício de corrupção que tem que ser investigado. Então, esses são os crimes. Pois é, no dia 20, a gente estava falando aqui, no dia 29 de dezembro, ou seja, na véspera do Bolsonaro viajar para os Estados Unidos, deixar o país onde ele está até hoje, ele mandou um emissário, um avião da FAB, com a desculpa que tinha que pegar tudo que era do governo antigo, que não podia ficar nada do governo antigo para o próximo. E será que ele queria levar isso no avião? Que daí você teria... Não conseguiu, certo? Não conseguiu. Mas o seguinte... Mas pode ser que o interesse dele fosse evasão de divisa. Aí é um outro crime, veja só. E se ele levou outras coisas com ele para fora do país, você pode ter o crime de evasão de divisa, porque para você remeter patrimônio para fora, você precisa declarar e pagar imposto sobre o que vai retirar do país. É livre você caminhar com qualquer coisa. Eu posso sair do país com 10 milhões de dólares? Posso. Mas declarar e pagar imposto sobre o que eu estou tirando do país. Quer dizer, ele poderia querer pegar aquele patrimônio para conseguir levar para fora do país. Ele não conseguiu, então não conseguiu cometer no crime no colar. Mas será que houve? Será que ele portou, e a mulher, outros bens móveis no embarque dele aos Estados Unidos sem declarar? Será que ele passou pelo detector de metal? Será que ele... Agora, é preciso... Aí tem uma curiosidade, né? Será que a chegada nos Estados Unidos, podiam oficiar a chegada dele nos Estados Unidos para ver o que ele declarou lá, né? Porque lá ele entra em cana se ele entrar no Brasil, nos Estados Unidos com bens sem declarar lá. Ou seja, olha o problema. Mas se ele declarou lá e não declarou na saída aqui, fica aqui a quem estiver nos ouvindo de autoridade uma investigação cruzando a declaração de entrada dele nos Estados Unidos. Pode haver um crime aí. Olha, eu não ponho minha mão no fogo, né? Como diz aí na linguagem popular, né?